Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre as normas contabilísticas de relato financeiro. O meu nome é Cíntia Rafael, sou estudante do primeiro ano do curso de Contabilidade e Auditoria e hoje eu farei um resumo sobre as normas 1 e 2, especificamente a norma 1, que fala sobre a apresentação das demonstrações financeiras, e a norma 2, que fala sobre a demonstração do fluxo de caixa. Indo para a norma 1, que fala sobre a apresentação de demonstrações financeiras, devemos primeiro conhecer o conceito de o que seriam ou do que seria a demonstração financeira. Demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição financeira e do desempenho de uma entidade. Tem como objetivo proporcionar informação sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma entidade que seja útil a um conjunto alargado de utilizadores quando tomam decisões econômicas, ou seja, o seu objetivo é de garantir a comparabilidade das demonstrações financeiras entre períodos e entidades. Elas devem ser apresentadas pelo menos uma vez por ano. O seu conjunto inclui os seguintes mapas. Em primeiro lugar, temos o balanço, que é um mapa onde são apresentados os ativos, passivos e capital próprio da empresa numa data específica. Este mesmo mapa mostra a posição financeira da empresa. Em segundo lugar, temos a demonstração de resultados, que é um mapa onde é evidenciado o desempenho econômico da empresa no período e mostra os rendimentos e gastos, resultando num lucro ou prejuízo. Em terceiro lugar, temos a variação do capital próprio, que é um mapa que explica as variações no patrimônio líquido da empresa durante o período. Neste mesmo mapa, é incluído também os resultados do exercício, distribuições aos sócios, aumentos ou reduções de capital, entre outros. Em quarto lugar, temos a demonstração do fluxo de caixa, que é um mapa onde é evidenciado ou evidenciadas entradas e saídas de caixa durante o período. Está organizado em 3 atividades: as atividades operacionais, as de investimento e as de financiamento. Em quinto lugar, temos as notas explicativas, que são notas que fornecem informações adicionais para a melhor compreensão das demonstrações financeiras e explicam políticas contabilísticas, detalhando rúbricas e apresentando divulgações exigidas. E por fim, temos o balanço no início do período comparativo mais antigo, no caso de uma entidade aplicar uma política contabilística retrospectivamente ou efetuar uma reexpressão ou reclassificação retrospectiva de itens das suas demonstrações. Indo para o balanço, como eu já havia dito, o balanço é um mapa onde é evidenciado a posição financeira da empresa numa determinada data. O mapa mostra a separação entre ativos e passivos correntes e não correntes. O que seria um ativo corrente? Ativos correntes são aqueles em que a empresa espera que seja realizado no decurso do ciclo operacional normal ou em até um ano e detém o ativo com o objetivo de negociação. Passivos não correntes são aqueles que espera-se que seja liquidado no decurso
do ciclo operacional normal ou é até 1 ano, e são aqueles que são detidos para negociação, e a entidade não tem um direito incondicional para diferir a liquidação do passivo. Temos aqui o exemplo do balanço consolidado da Companhia Ilustrativa S.A., que podemos ver que dentro do balanço temos os ativos aqui em cima e aqui embaixo temos o capital próprio e passivos. Dentro dos ativos podemos encontrar os ativos não correntes, que temos como exemplo ativos tangíveis, goodwill, ativos intangíveis, investimentos em associadas, outros ativos financeiros, ativos por impostos deferidos. Dentro dos ativos correntes podemos encontrar inventários, clientes, outros ativos financeiros, caixa e bancos. Indo para capital próprio e passivos, podemos ver que dentro do capital próprio encontramos o capital social, reservas, resultados transitados e resultado líquido do período. Depois, dentro dos passivos, acontece a mesma coisa que nos ativos. Podemos encontrar os passivos não correntes, onde temos as provisões, os empréstimos obtidos, outros passivos não correntes. Dentro dos passivos correntes encontramos as provisões também, fornecedores, empréstimos obtidos, impostos a pagar e outras contas a pagar. No fim do balanço, podemos encontrar aqui o total dos passivos e o total do capital próprio. Indo para a demonstração de resultados, este mapa apresenta todos os itens de rendimento e de gastos que sejam reconhecidos no período contabilístico, ou seja, todos os rendimentos e gastos devem ser incluídos. E neste mapa não são permitidos itens extraordinários. Este mapa pode ser apresentado pelo método da natureza da despesa, onde a entidade agrega as despesas de acordo com a sua natureza e não as imputa às funções dentro da entidade. Temos como exemplo salários, depreciações, matérias. E pode ser apresentada pelo outro método, que é o método da função da despesa, onde as despesas são classificadas de acordo com a função como parte do custo de vendas. Temos aqui um exemplo da demonstração consolidada por resultados por natureza da despesa, que é um método da Companhia Ilustrativa S.A. Podemos encontrar aqui venda de bens e serviços e os seus componentes, ou o que podemos encontrar dentro dessa categoria. Podemos ver aqui resultados antes dos impostos, resultados do período das operações continuadas, resultado líquido do período, resultados líquidos do período atribuídos a e resultados por ação. E no slide a seguir temos o exemplo de uma demonstração consolidada de resultados também, mas pelo método de funções das reservas. Temos que encontrar aqui resultado bruto, resultados antes dos impostos, resultados do período das operações continuadas, resultados líquidos do período, resultados líquidos do período atribuídos a e resultados por ação. Indo para a variação do capital próprio. Dissemos que a variação do capital próprio reflete as variações do capital próprio
de uma entidade entre o início e o fim do período, excetuando as variações que resultam de transações com os detentores de capital, ou seja, mostra as alterações no capital entre o início e o fim do período. É incluído também os lucros e prejuízos, perdas e ganhos que sejam reconhecidos, excluindo transações diretas com sócios. E os ajustamentos e reexpressões retrospectivas não são variações do capital próprio, mas sim ajustamentos ao saldo inicial dos resultados transitados. Temos aqui um exemplo do mapa da demonstração consolidada da variação do capital próprio. Temos aqui a natureza dos movimentos, saldo em 1 de janeiro de N-1, ou seja, do período anterior. Temos aqui operações com detentores de capital no período, saldo em 31 de dezembro do ano anterior e saldo em 1 de dezembro do presente ano. Temos as alterações no período, operações com detentores de capital no período e, por fim, aqui, saldo em 31 de dezembro do corrente ano. As notas explicativas, quanto à sua estrutura, elas devem apresentar informação sobre as bases de preparação das demonstrações financeiras e políticas contabilísticas, devem divulgar exigências normativas não apresentadas nas demonstrações financeiras e devem fornecer quaisquer informações adicionais e relevantes que não estejam presentes nas demonstrações. Quanto à divulgação de políticas contabilísticas, elas devem divulgar no resumo das políticas contabilísticas significativas a base de mensuração e outras políticas relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras e devem apresentar julgamentos que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras. Para as considerações gerais, podemos dizer que as demonstrações financeiras devem obedecer ou seguir os seguintes princípios: o princípio da continuidade das operações, o princípio da base contabilística do acréscimo, o princípio da materialidade, o princípio das compensações, o princípio da frequência do relato, o princípio da informação comparativa e o princípio da consistência da apresentação. Falarei aqui de alguns princípios. Poderemos começar com o princípio da consistência da apresentação, que diz que a empresa deve manter a mesma estrutura entre períodos, salvo alterações justificadas. Indo para o princípio da informação comparativa ou comparabilidade, diz que a empresa deve divulgar informações comparativas de no mínimo 2 períodos. Terminei assim a norma 1. Indo para a norma 2, que fala sobre a demonstração do fluxo de caixa, podemos dizer que o objetivo desta norma é o de exigir a prestação de informação sobre as alterações históricas em caixa e equivalentes de caixa de uma entidade através de uma demonstração de fluxo de caixa, classificando-os como atividades operacionais, que são as principais atividades produtoras, geradoras de rédito, as atividades de investimento, que é a aquisição
que é a aquisição e a venda de ativos de longo prazo, e temos as atividades de financiamento, que são as atividades que resultam de alterações na dimensão e composição do capital próprio. Assim, podemos resumir dizendo que o objetivo desta norma é de avaliar a capacidade que a entidade tem de gerar caixa e equivalentes de caixa e exigir a apresentação de uma demonstração do fluxo de caixa que mostre entradas e saídas de caixa, como eu disse, classificadas em operacionais, de investimento e de financiamento. Âmbito: a entidade deve preparar uma demonstração do fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras e as notas explicativas. Quais seriam então os benefícios da informação sobre o fluxo de caixa? Permite aos utilizadores avaliarem as alterações nos ativos líquidos de uma entidade, a sua estrutura financeira e a sua capacidade para afetar as quantias e os períodos dos fluxos de forma a adaptarem-se às alterações das circunstâncias e às oportunidades. Ou seja, em pontos podemos dizer que essa mesma informação ajuda a analisar as alterações nos ativos líquidos, ajuda a analisar a liquidez e a solvabilidade e ajuda a analisar a capacidade de pagar dívidas, dividendos e adaptar-se a mudanças. E por fim, podemos dizer que essa mesma informação serve como indicador de fluxos futuros. Caixa e equivalentes de caixa. O que seria a caixa? Caixa compreende ao todo dinheiro e depósitos à ordem que a empresa detém. Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo de grande liquidez que são prontamente convertíveis em dinheiro e que estão sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor. Estes investimentos são detidos para compromissos de curto prazo, não para investimentos. Apresentação de uma demonstração do fluxo do caixa. Como eu já havia dito, elas podem ser apresentadas em atividades operacionais de investimento e atividades de financiamento. Aqui temos as atividades operacionais, onde os seus fluxos de caixa resultam principalmente das atividades produtoras, geradoras de rédito da entidade, ou seja, estão ligadas à principal atividade da empresa. Temos como exemplo pagamento a fornecedores de bens e serviços, pagamento aos empregados e recebimento de clientes pela venda de bens e da prestação de serviços. Em seguida, temos as atividades de investimento, onde os fluxos representam os dispêndios que foram feitos para obter recursos destinados a gerar futuros rendimentos e fluxos de caixa. Temos como exemplo recebimento da venda de ativos tangíveis, intangíveis e outros ativos não correntes. Temos o adiantamentos e empréstimos concedidos a terceiros. E temos o reembolso de adiantamento e empréstimos concedidos a terceiros. E a última atividade seria a atividade de financiamento, onde as operações são relacionadas com a captação de recursos junto de sócios ou credores. Temos como exemplo recebimento
resultantes de emissões de ações ou outros instrumentos de capital próprio, reembolso de financiamentos, pagamentos feitos pelo locatário para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeira. Temos aqui um exemplo do mapa que fala sobre a demonstração consolidada de fluxo de caixa. Podemos ver aqui que temos o fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de investimento e fluxo de caixa das atividades de financiamento. Não menos importante, o último tópico seria o método de apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa pode ser apresentada segundo dois métodos. O método direto, onde são divulgadas as grandes classes de recebimentos e pagamentos brutos, ou seja, mostra os recebimentos e pagamentos brutos. E temos o método indireto, onde os resultados líquidos do período são ajustados dos efeitos de transações que não tenham a natureza de pagamentos e recebimentos, dos acréscimos e diferimentos e também dos itens de rendimentos ou gastos relativos a fluxos de caixa das atividades de investimento ou financiamento. Ou seja, é a parte do resultado líquido ajustado por variações e itens não monetários. Muito obrigada a todos pelo vosso tempo. Eu termino por aqui. Agora farei um resumo sobre as duas normas, ou seja, a norma 1, em resumo, a norma 1 define como preparar e apresentar demonstrações financeiras, assegurando comparabilidade, relevância, transparência, continuidade e fidelidade da informação. Estabelece as peças obrigatórias, regras de classificação e princípios de apresentação, além de exigir notas explicativas claras sobre políticas, estimativas e incertezas. E a norma 2, mostra como a empresa gera e usa o caixa, dividindo em operacional, investimento e financiamento. Esta norma deve ser apresentada em todos os períodos, seguindo regras consistentes e traz informação essencial para avaliar a liquidez, solvabilidade e a capacidade de gerar fluxos de caixa futuros. Muito obrigado.